Então, pessoal, vamos começar nosso webinar, né? Fazer bastante tempo. Eu fui olhar ali, o último foi em junho, então, nossa, É, faz bastante tempo. Desculpa pela demora. A ideia hoje é mostrar como é que a gente faz a configuração para os parâmetros do Revit serem mapeados no modelo exportado em IFC, tá? Então, eu dei uma estudada em material, dei uma organizada. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, tá? A ideia aqui é que esclarecer, ajudar vocês o máximo possível. Se alguém quiser acompanhar, fazer junto, pode fazer. Tem uma apresentação em PDF que eu vou em PPT, né, um PowerPoint que eu vou fazendo a apresentação e eu vou indo lá para o Revit mostrar também. Essa apresentação eu estou baseando no Revit 23, tá? E vou mostrar algumas coisinhas, talvez do 24. Beleza? Então, vamos para a nossa apresentação. Primeiro eu tenho que compartilhar a tela, né? Senão ninguém vai ver nada. Ué? Ah, é aqui. Perdão. Faz tempo. Aí o cara perde a prática. Estão vendo a minha tela? sim. Sim, sim, aqui tá bom. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, aqui o tema. Vou dar uma passada aqui, rapidinho. Ok. Deixa eu parar de compartilhar o meu vídeo para não consumir banda, tá? Então, vamos lá. Então, de novo aqui, eu vou fazer aquela parte inicial, né? Para quem não assistiu a outra apresentação, mais uma explicação básica do IFC. Acredito que a maioria do pessoal já tem uma noção, já saiba, tem gente que talvez já saiba bastante bem como é que funciona. Então, a ideia é só dar uma recapitulada. Pessoal, qualquer dúvida, perguntem. Pode ser via chat, pode abrir o microfone e perguntar a qualquer instante. Não me importa o que interrompam, tá? E a duração vai ser, que nem os outros webinários, né? Vai ser a duração que precisar ter, tá? Apesar de estar previsto até às 8 horas. Se tiverem dúvidas, pessoas quiserem perguntar coisas a mais, podemos estender sem nenhum problema, tá? Então vamos lá. Então, o que é o IFC, né? O IFC é o Industry Foundation Classes, né? Que foi desenvolvido pela Building Smart, que é um conglomerado, é um organismo criado a partir do esforço de diversas empresas, tá? E basicamente é um formato para intercâmbio de modelos, né? É como se fosse o que o PDF é para arquivos de texto, tá? Aí dentro do IFC hoje a gente tem três extensões, né? IFC, IFC XML e o Zip. Basicamente o mais comum é o IFC, mas aí a gente tem esses outros formatos que também são possíveis. De maneira geral, dentro da construção civil, a gente usa mais o IFC, pelo menos aqui no Brasil, tá? Depois, dentro do IFC, a gente tem as especificações. Então tem o IFC 2x3 CV2 ou Coordination View, que é a versão anterior, é o mais popular. Porém, o IFC 4 Reference View está se tornando, está começando a ser adotado, porque ele tem algumas vantagens, né? Por exemplo, representação de geometrias como cilindros são melhores no IFC 4 e demandam menos superfícies, porque o 2x3 só trabalha com geometrias planas, né? Só com superfícies planas, tá? Por que a gente tem que usar o IFC, né? Então, basicamente, é quando eu fiz um modelo, por exemplo, no Revit, quero mandar para o ArchiCAD, ou fiz no AutoQI, quero mandar para o Tecla, por exemplo, né? Então, é um formato de intercâmbio, tá?
Então, como a maioria dos formatos nativos não são compatíveis entre si, né? A gente precisa de um idioma intermediário, vamos dizer assim, tá? Importante definir, né, como é que a gente precisa, quais informações que a gente precisa nos modelos, né? Por que isso? Porque, vamos supor, se eu estou fazendo somente clash detection, né, eu preciso dos parâmetros? Talvez não, né? Precisa de informações de quantitativos? Não, também não, já que é só Clash. Mas a partir do momento que eu quero começar a usar os modelos IFC para Clash, para outros usos, né? Então pode ser necessário exportar mais parâmetros, né? Exportar parâmetros, exportar alguns grupos de parâmetros, tá? Então a gente tem algumas configurações para exportar os arquivos de IFC, mas hoje o tópico a gente vai focar na parte de exportação de parâmetros. Como é que a gente exporta os parâmetros do teu modelo no Revit para aparecerem dentro do IFC, ok? Então, né, eu acredito que a maioria já teve problemas quando um cliente demandou um IFC com uma quantidade ou com um mapeamento específico, né, das informações dentro do arquivo IFC. Né? Alguém já teve esse problema? Ah, eu já tive que fazer com parâmetros aí lá para o metrô. Ah, sim. Aí você tem o Ivo ali cobrando um monte de coisa dentro de um monte de regras, né? Exatamente. Tô com esse problema também, Roberto. É, é, Tamo aí. é que quando você entra ali no metrô com um cliente que sabe o que pedir, é outros 500, né? Então vamos lá. Então, normalmente a gente vai além da geometria, né? A gente também precisa exportar as informações, né, do meu modelo, né? Então, o que que a gente vai precisar, né? Quando a gente vai exportar, o que que a gente precisa, né? O que que a gente vai demandar de informação? Então vai depender do uso. Pode ser orçamento, planejamento, manutenção e operação, né? Tem diversos requisitos ah, agora, né? Que vão demandar mapeamentos ou informações específicas. E às vezes, principalmente quanto mais sofisticado, ou quanto mais maduro o cliente está usando os modelos, vai ficar mais complicada a demanda. Muitas vezes a gente não tem conhecimento suficiente ou não sólido o suficiente para atender às necessidades. Tá? Então a ideia é isso aí. Então vamos lá. Quando a gente vai exportar o IFC, a gente tem essa famosa janelinha aqui, né, de exportação do IFC, tá? E uma coisa muito importante é sempre olhar aqui a versão, né, do exportador e sempre procurar manter ela o mais atualizado possível, tá? Como que a gente atualiza? A gente pode atualizar normalmente via o desktop, aquele aplicativo de atualização que instala junto com o Revit, né? Que é essa janelinha aqui, eventualmente vai aparecer aqui. Se não aparecer aqui, vocês podem clicar nessa janela aqui e aí dentro do account de vocês, vamos lá, vamos ver. Dentro do account de vocês, procurem aqui em Product Updates, tá? E aí vocês podem filtrar coisas aqui. Olha só, veio algumas atualizações aqui, de hoje, olha só. Tem coisa nova aqui. Então vamos lá. Tranquilos?
Então, para fazer a configuração, a gente vai clicar nesse Modify Setup aqui, certo? Então aqui eu peguei a aba que vai nos interessar para os parâmetros, que é essa aba Property Sets, e eu marquei todas as opções. Dificilmente, pessoal, vocês vão trabalhar com tudo selecionado. Aqui é só realmente para marcar ali, mostrar como é que funciona, tá? Normalmente, para a parte de parâmetros, esse visualizador Kit Model Viewer, ele é interessante, por quê? Porque ele foi desenvolvido pela Universidade de Munique, tá? E ele exibe absolutamente todas as informações do seu IFC, tá? Inclusive parâmetros ou informações que você não vê em nenhum outro visualizador. Achei bem interessante isso aí. Mas, pro teste aqui que a gente vai mostrar, o Bincolab, eu usei o Bincolab para mostrar as informações, tá? Então vamos lá. Quando eu marco ali, ó, quando não tem nenhuma das opções marcadas, ou seja, se eu vier nessa janela desmarcar tudo, ou seja, não deixo nenhuma marcação, mesmo assim algumas exportações são exportadas, tá? Que é a aba Summary, Location, Material e Clashes. Então a gente vem aqui, por exemplo, aqui eu selecionei uma janela e veio as informações dela. Então olha lá, qual que é o nome da família, qual o nome do modelo, né, nome do material, o IFC do elemento, né? Então algumas informações vêm, né, o guide do objeto, tá? Então não é que eu marque lá para não exportar nada, vai vir nada, ok? Próximo. Então, quando eu peço para exportar o IFC Common Property Sets, que é o mais comum, ele vai abrir, vai criar uma aba. Normalmente tem esse pset Quantity Takeoff, que aí vai ter o identificador para eu usar como referência de quantitativo. Normalmente esse cara aqui é o tipo da família, tá? E depois vai abrir ali pset Window Common, Roof Common. Essas informações aqui, pessoal, vão depender da classe do objeto. Então, por exemplo, ó, PS Window Common é porque é um window. Se é um roof, é um telhado, tem o pset Roof Common. E dependendo da classe, pode ter mais abas, ok? Dúvidas? Tranquilo, tá aqui? Fábio, eu não sei se é escopo dessa palestra, mas e se eu quisesse adicionar uma nova aba? Por exemplo, com parâmetros mais elaborados? A gente vai ver isso aí. A gente vai ver. Até o fim da apresentação a gente vai ver isso aí. E como faz isso? É uma boa pergunta. Boa, obrigado. Imagina. Tá. Quando eu escolho a opção Export Basic Quantities, tá? Ele adiciona essa aba Basic Quantities. E conforme a classe do objeto, olha lá como muda a informação que é exportada. Tá? Sim, Eric, classe no IFC é mais ou menos correspondente à categoria. Mas se você olhar o nosso outro vídeo que eu fiz sobre mapeamento de classes, existem mais classes de IFC do que existem categorias do Revit, tá? E tem como você mapear um objeto que está numa categoria para uma classe diferente, tá? Por que que isso pode ser interessante para vocês? Porque muitas vezes, conforme a categoria, eu tenho algumas funcionalidades dentro do Revit, tá? E aí às vezes eu posso querer que isso seja mapeado de um jeito diferente para que fique no IFC mais correto, por exemplo.
Um caso seria, vamos supor que eu tenha uma luminária, não, por exemplo, uma cigarra. Normalmente, se eu quero vincular uma cigarra a um comando, eu tenho que pôr a cigarra como luminária. Mas vamos dizer que lá eu não quero que seja uma luminária, eu quero que considere um ponto de tomada. Quando eu exporto para o IFC, eu consigo mapear como se a classe dele fosse uma tomada, por exemplo. Fez sentido aí para vocês? Beleza. Fez. Legal. Tá? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a ver algumas propriedades. Bom, primeiro, Revit Property Sets, né, que é a primeira opção ali. Se eu vier aqui no cara aqui, vamos mostrar como é que é. Opa. Aqui, Export, IFC, né? Então, é a primeira opção aqui, Property Sets, tá? Quando eu uso Property Sets, todos os grupos de propriedades, tá? Com todos os parâmetros do seu modelo Revit vão vir para o IFC, tá? Isso é bom? Não necessariamente. Por quê? Porque você vai ter um monte de informação, vai vir, na verdade, todas as informações das suas famílias, sendo elas necessárias ou não, tá? Então, o que isso vai fazer? Pode fazer com que, primeiro, teu processo de exportação fique demorado, porque é um volume de informações, de dados maior a ser convertido para o arquivo IFC. Consequentemente, o que vai acontecer? O modelo vai ficar maior, o arquivo vai ficar maior, né? Quem for usar o seu modelo vai ter que lidar com um arquivo maior. Vai ficar feliz com isso? Provavelmente não, tá? E outra coisa é que o cabeçalho aqui das abinhas não correspondem a nenhum nome padronizado pelo IFC. Tá certo? Dúvidas aqui? Então, normalmente ninguém pede para exportar isso, tá? Ou se pede é porque ele ainda não tem um processo estruturado para extrair as informações, tá bem? Então vamos lá. Pronto. Agora existe uma opção de Export Material Property Sets. Eu testei, eu não vi nenhuma diferença marcando ele. Então realmente, infelizmente, eu não posso dizer para vocês o que acontece com ele, tá? Bom, agora vamos ao que importa, né? Vamos para a parte onde eu possa criar as minhas tabelas, os meus grupos de parâmetros para exportar do jeito que eu quero. O jeito que eu considero mais simples de configurar é através de tabelas, tá? Como é que faz aqui? Então eu venho aqui, ó, Export Schedules, né? Posso transformar uma tabela como Property Set, tá? E aí eu vou criar uma tabela, né? Vou montar ela, vou criar as colunas aqui do que eu quero e essas informações vão vir aqui. Então, tirando o contador, né? O cabeçalho que você colocar na coluna é o nome do parâmetro dentro do IFC, tá? E aí você vai extrair as informações. Tá vendo? Aí aqui, por exemplo, altura, largura vieram com unidades, porque aqui são parâmetros de comprimento, tá? Dúvidas, pessoal? Então, boa pergunta, Eric. Se a gente deixar marcado só a opção de Export Schedule Property Set,
todas as tabelas vão ser exportadas. Então, minha recomendação é marcar isso aqui. Então, se você colocar no nome da tabela, né? Então, você vai pegar aqui, ó, tabela P7 alguma coisa, aí essa tabela vai ser exportada. Se eu não colocar P7 ou IFC ou Common, ela não vai ser exportada. Ah, tem como eu substituir o Common Property Sets? Tem. Você pode criar uma tabela com o nome P7, Window Common e exportar e não exportar as propriedades comuns que seriam exportadas, tá? Normalmente eu considero esse um jeito relativamente simples de exportar e de configurar, né? Nome do parâmetro e tudo mais. Uma das vantagens seria você pode ter essa tabela num arquivo separado só para fazer exportação, por exemplo, ou ter um template com essa tabela e ela já vai vir pronta dentro do seu projeto, tá? Ou carregar de outro projeto e tudo mais. Qual a desvantagem desse método? Você fica vulnerável ao usuário, né? Por quê? Porque o usuário pode deletar uma coluna, ele pode editar o nome da tabela, mexer no nome do cabeçalho, e aí você vai bagunçar a exportação, tá? Mas, pessoalmente, eu considero a forma mais simples de fazer isso, né? Então aqui, ó, se eu quiser só exportar as tabelas que tenham P7, IFC ou Common no nome, tá? No título aqui, ó, nesse nome aqui da tabela, tá bem? Dúvidas, pessoal? Não, Por tá enquanto perfeito. estamos na parte fácil. Agora vamos começar a parte que começa a dar um pouquinho de trabalho, né? Onde Essa aí que enrola muita gente. aqui, pessoal, é quando eu começo a criar um property set específico. Então, por exemplo, já existem construtoras que enviam esses arquivos de mapeamento para vocês, tá? Para vocês fazerem a exportação. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque se esse arquivo aqui, txt, ele foi criado para exportar as informações do Revit em inglês, não adianta se você tiver com o Revit em português, tá? Pergunta do Eric. Não, vai sair como P7 quantidade, tá? Ele mantém o nome do jeito que está no cabeçalho. Tá? No caso das tabelas, o Eric perguntou: se a tabela chama P7 quantidade, como que vai aparecer no IFC? Vai aparecer uma aba P7 quantidade, não quantidade. Vai aparecer o nome da tabela mesmo. Tá? Bom, para conseguir o template desse cara aqui, você pode vir nesse GitHub aqui, conseguir. Essa aqui é o original, só para a gente entender como é que é a formatação. Porém, pessoal, quando vocês criarem a tabela é essa parte de baixo aqui. Se vocês quiserem testar essa tabela, vocês têm que tirar esse jogo da velha aqui do começo, tá? Porque esse jogo da velha simplesmente está mostrando que aquela linha é um comentário e não deve ser considerado. Então, quando a gente está começando, o erro mais comum é copiar exatamente do jeito que está, exporta e não acontece nada. Por quê? Porque a gente esqueceu de tirar esse jogo da velha aqui do começo de cada linha, tá? Esses espaços entre campos é importante saber que são sempre tabulações. Então vocês veem que eles ficam alinhados e é um tab. E quando o texto é muito comprido, o tab vai parar em outro lugar. Mas o espaço entre este campo, esse campo e esse campo tem que ser um tab, tá? Alguma dúvida? Ok. Então vamos lá.
como é que vai funcionar, né? Então, na primeira linha, a gente vai definir o nome do property set. Então, a gente vai colocar o quê? Property set, tab, o nome. Então, ó, property set, dois pontos, importante, tab. Chamei de Fábio Pissetti. Tab e T. Esse T, para as versões antigas, né? E os exportadores mais antigos também, a gente não conseguia exportar parâmetros de tipo e de instância no mesmo property set, tá? Então eu tinha que criar um property set de tipo e um property set de instância, tá? A partir do 23.3 e do 24.1 aqui dos exportadores já não faz diferença, então eu posso agrupar tudo. Aqui ele diz pode usar I ou pode, na verdade, se você botar I ou T não faz nenhuma diferença, tá? E depois eu dou um tab e eu coloco a relação de classes de IFC que terão aqueles parâmetros exportados. Então, por exemplo, eu quero que esses parâmetros que eu criei aqui sejam exportados para as janelas. Então, eu vou só para janela e porta, por exemplo. Então, eu vou pôr IFC Window e IFC Door. Tá? Ah, não, mas eu quero que esses parâmetros sejam exportados para todos os elementos. Então aí você pode pôr IFC Element, IFC Element Type. Essa aqui é uma regrinha básica para que qualquer objeto exporte estas informações. Tá? Dúvidas aqui? Aqui tudo bem. Se quiser para 15 categorias, vai ter que escrever para 15 categorias, não, classes. Vai ter que escrever as 15 classes. Ah, eu ia perguntar isso. Então tem que escrever cada classe do elemento que contém o teu projeto. Na verdade, se você né? quiser para todos, o melhor é esse IFC Element, tá? Mas se você quer só, sei lá, esse parâmetro é só para 5 classes, você vai ter que listar as 5 classes. Tá bem? Certo, tá bom. E agora vamos para a parte de baixo, né? Que é a parte do parâmetro. Então eu vou criar aqui para cada parâmetro um tab, o nome IFC, ou seja, o nome que vai aparecer lá no teu visualizador dentro do IFC. Depois um tab, o tipo. O tipo, ele aceita estes tipos aqui, tá? Então tem que ver qual tipo de unidade é mais adequado para aquele parâmetro. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei, por exemplo, a altura como real, como um número real, né? Seu funcionamento é parecido com as lookup tables? Não tem nada a ver com lookup table. Tá? É bem diferente. Quando eu faço isso aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com a unidade que o nosso projeto tá? Porque quando eu uso o real aqui, ele não vai pegar a unidade dessa medida. Então, por exemplo, esses caras estão em meu projeto está em metro. Aí lá no Revit, lá no IFC pode aparecer 2.500 milímetros, 2.300 milímetros, por exemplo. Só que se eu pegar aqui o real e o meu projeto estava em metros na hora que eu exportei, essa altura vai aparecer 2,53, 100 unidades, tá? Então é muito importante tomar cuidado com isso, ok? E aí, tab, nome Revit. Então esse é o nome do parâmetro no Revit. Então o nome da propriedade. Esse nome aí, pessoal, é o nome quando eu seleciono um objeto aqui. Sei lá, propriedade. Eu quero a propriedade image. Então eu tenho que digitar esse image e vai ser usado lá. Ou quero level, ou sei lá, vamos supor. Vamos ver se eu pego alguma coisa que tem alguma informação. Por exemplo, eu quero informação after cut.
Então eu posso ir lá e mapear a informação aftercut para um parâmetro dentro do IFC. Entenderam? Só que aí vocês percebem que como o número do parâmetro, quando eu uso a interface em português, muda, o nome do parâmetro aqui vai ser outro. Tá? Por isso que é importante quando vocês receberem um mapeamento de exportação, vocês verificarem, abrirem esse arquivo e olharem aqui para ver qual idioma está sendo utilizado. Porque pode ser que seja necessário vocês alterarem o idioma do Revit só para exportação. Tá? Diga, Gabriel. Oi, Fábio. Assim, eu não sei se é comum e por isso que eu tô te perguntando. No começo do projeto que eu tô, que também é lá da estação igual o colega, nós estabelecemos que as exportações sempre seriam em inglês. Sim, E isso sim. tá no BEP, enfim, tá tudo listado. É comum isso acontecer? A galera já no É por BEP causa mesmo disso já aqui. estabelece Entendeu? Porque provavelmente Sim. você pode ter recebido um mapeamento de parâmetros e um mapeamento de classes. Sim, correto. A gente recebeu Então, em IFC e Map aí, e o IP7. isso é por isso que precisa ser em inglês, entendeu? Senão vai dar problema. Tá? Sim. Mas isso em todas as empresas, todas não, mas tipo, nas empresas que trabalham dessa forma, então é estabelecido Se lá, eles lá no não início do projeto, né? estabeleceram, a partir de hoje vocês deveriam perguntar. Ou pelo menos vocês vão receber esse cara aqui e vão falar, em português, em inglês. Vocês já vão saber, entendeu? Tá? Vai economizar demais, uma obrigado. dorzinha de cabeça aí, é uns vai e volta de informação. Tá? E aí, pessoal, olha só. Na hora de exportar, né? Eu fiz isso aqui. Lógico que, deixa eu mostrar como que a gente usa isso, né? Na hora de exportar, para quem não sabe, né? Nem todo mundo, considera que nem todo mundo aqui já fez isso. Vou vir aqui, Property Sets, desmarco aqui. Aqui eu vou escolher o arquivo de mapeamento, tá? Então no meu caso aqui, tá aqui no meu, estudo teste, IFC, exportar para anos 2023 e vou pegar aqui, né, User Define P7, por exemplo, né, e vou carregar e aí a partir daqui eu vou fazer exportação, né, e aí vamos exportar os parâmetros. Se não é necessário o Common Property, eu posso desligar aqui, ou daqui a pouco o cliente vai falar, não, além dos mapeados eu quero esses dois, tá? Também pode ser solicitado para exportar aqui o Mapping Table, tá? Beleza? E aí, olha só, então eu fiz a exportação e eles vieram aqui. E olha só para vocês entenderem, aqui esse parâmetro ele tem um espaço e ele entende o espaço veio para cá, tá? Normalmente em linguagem de computação a gente evita espaços, mas eu quis fazer um teste para ver se funcionava e funciona com espaço, funciona com acentuação também, tá? E olha só, estão vendo aqui que eu comentei? Eu quero que a largura veio em comprimento. Então veio 1500 milímetros. Porém a altura veio com um número e a unidade do projeto está em metro. Por isso que veio 2.7. Tá? Então isso é uma coisa importante. Eventualmente, eu acredito que ninguém vai trabalhar assim, né? Aqui é lógico que eu fiz mais para ilustrar. O certo aqui seria, em vez de real, seria usar lente. Isso, foi exportado em inglês. Foi exportado em inglês. Tá? E o inglês ele entenderia o acento no meu também? parâmetro, sim.
Aqui não. Pera não. Não, se eu beleza. tiver um parâmetro que eu criei em português e está acentuado, ele vai entender. Deveria entender, tá? Não vejo restrição. Tá, tem que tomar cuidado na hora que salvar aqui o TXT, atentar isso aqui, ó, para o UTF-8, tá? Para estar um TXT UTF-8. Isso é importante. Isso pode gerar problemas. Se for um formato diferente. Tá? Dúvidas? Beleza. Não, tranquilo. Tá? E agora a gente tem a parte do mapeamento dos parâmetros. Então eu quero pegar um parâmetro normal, nativo do Revit, e jogar dentro de um property set padrão do IFC, né? E dentro de um parâmetro padrão de IFC. Então, quando eu faço isso, eu vou primeiro ter que ir lá no site da Building Smart e localizar, tá? Qual que é o property set que eu quero para aquela classe que eu quero e qual o parâmetro, nome do parâmetro que eu quero que vai ser exportado, tá? Beleza? Porque eu estou mapeando uma informação num parâmetro pré-definido. Consegue entender a diferença aí? Beleza. E outra coisa importante, quando eu vou fazer um mapeamento, eu preciso que a opção IFC Common Property Sets seja marcada para ser exportado, porque afinal de contas eu quero mapear um parâmetro para um Common Property Sets, tá? Não adianta eu mapear e não exportar, porque aí não faz sentido, tá bem? Então olha só como é que é a exportação do parâmetro. Então eu vou pôr numa linha. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, pessoal. Aqui, quando eu crio property sets, eu posso criar, por exemplo, um property set e aí mais para baixo começar a criar mais, tá? Então, no mesmo TXT, eu posso ter dezenas, centenas de property sets, tá? Dependendo, eu quero ter alguns para umas classes, outros para outras classes, então eu posso montar isso aí quantas vezes quiser, esses grupinhos de informação, tá bem? Então, como é que funciona? Eu ponho o nome do pset, tab, o nome do parâmetro, tab e o nome do parâmetro no Revit. Importante aqui, pessoal, que o tipo de parâmetro seja compatível. Eu não posso jogar num parâmetro de comprimento uma informação que seja texto, tá? Pelo menos eu não recomendaria fazer isso, porque aí o resultado pode ser inesperado, tá? Então aqui eu fiz um teste que eu criei um arquivo que eu botei lá P7 Window Common, o Security Rating, o valor do mark vai para o Security Rating, tá? E aí eu vou fazer a exportação. Lógico que isso aqui, pelo próprio P7, já está restringindo que este mapeamento funciona somente para janelas, tá? Então, se eu tivesse exportado antes, sem esse mapeamento, eu só teria esses dois primeiros, is external e referência. Mas, como eu fiz esse mapeamento, acrescentou esse terceiro parâmetro e ainda pegou o valor lá que estava no mark e jogou para dentro desse cara, tá? Como texto, tá bem? Dúvidas? O que dá trabalho nesse cara aqui? Descobrir o nome do preset, descobrir o nome do parâmetro que você quer mapear, tá? Qual que é a grande vantagem disso aí? Se vocês receberem todo esse negócio material feito, né, que nem vocês receberam lá do Ivo, esse trabalho já está feito. Aí vocês só tem que saber
que parâmetros vocês têm que preencher nos seus objetos para que a informação venha para o IFC. Tá bem? Dúvidas? Pô, assim vai muito fácil, né? Então, pessoal, com isso a gente acaba com as possibilidades que a gente tem de mapear. Parece relativamente simples, mas infelizmente essa informação não está tão organizada e nem da forma tão didática como eu apresentei para vocês, tá? Então, isso aqui é uma pesquisa, eu já sabia mais ou menos, mas para essa apresentação aí foram uns 2, 3 dias estudando, analisando as coisas para conseguir desenvolver e organizar, fazer testes aí dessas informações. Tá bem? Perguntas, pessoal? Diga, Roberto. Então, como o Gabriel também participou do mesmo evento que eu lá, assim, nós recebemos lá todas as informações, como você realmente falou aí, e a gente recebeu um arquivo Excel, daí já com as colunas, daí a gente copia e cola no TXT, para não ter esse problema dos tab. Ah, sim, você pode exportar, daí, você pode senão... pegar o Excel e exportar como TXT separado por tab. Isso. Por tab, né? Então, ou então você pode até copiar, marcar as colunas e copiar e colar no TXT. Você abre um TXT e cola nele, ele funciona também. Sim, é possível. Até porque quando a gente está trabalhando é mais fácil. Mas eu muitas vezes, deixa eu só fazer alguns campos aqui, né? Então vamos supor aqui em dados, né? Perdão. Oh, caramba, trancou aqui, tá. Então, ó, salvar como, né? Aí eu venho aqui, eu vou pegar TXT, tá? Cadê? TXT, não, Unicode. Deixa eu lembrar agora qual desses aqui. Eu jurava que era lá por onde você estava tentando. Talvez aqui. Vai um pouquinho por delimitado por view, mas é que quando você exporta direto para texto, tá? Acho que esse é MS-DOS aqui. Tá? E vamos pôr. Deixa eu mudar aqui o local. O local documentos aqui. Vamos chamar de pasta mesmo, né? Deixa eu ver uma coisa. Não. Tem que dar uma olhada. Eu sei que tem como você configurar e eventualmente, se não foi do jeito certo, você muda, tá? Agora, como eu não faço faz um tempo, sempre assim, né? Efeito de demonstração. Aí você não lembra mais como faz. Ainda vem a Microsoft, muda a interface. Mais coisa para atrapalhar. Mas basicamente é importante esse negócio do TF8, tá, pessoal? Se exportar em outro formato, pode dar bastante dor de cabeça, tá? Vocês que estão aí no metrô, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma coisa e precisar de uma ajuda aí para tirar uma dúvida, é só falar comigo, né? Não sei se vocês estão no grupo de map, tá? Então, aí só me dá um oi. Sim, eu tô sim. Que a gente pode até marcar uma call só para ajudar a eliminar as dúvidas aí, porque eu sei que o Ivan é um cara organizado e as demandas dele não são muito simples, né? Tá certo? Imagina. Perfeito, Fábio. Alguma Obrigado, outra dúvida aí? Michel, ficou fácil de entender assim? Eita. Tá tranquilo aqui. Já tomei uma surra já. Mas eu acho que explicando desse jeito fica um pouquinho mais organizado, né? Porque ficou bem mais difícil achar organizado. essa informação organizada pra gente usar, né? Normalmente ela tá
Sim. espalhado ou não tá muito claro, né? Beleza, pessoal? Alguém mais Foi quer ótimo. perguntar alguma coisa? Ania, não tem pergunta, Por mim não, Ania? ok. Entendeu tudo? Deu, Pablo, deu para entender, Ah, tanto aqui como lá legal, na do pessoal. Bincreu. Ah, agradeço, Eu hein? Que explico bom. muito. Eu brinco que das duas uma, né? Quando o pessoal não pergunta, das duas uma. Ou não entenderam nada ou entenderam tudo. Sempre fico torcendo para ser o segundo. Então tá, galera. Agradeço muito a participação de vocês. Esse vídeo vai pro YouTube, então se vocês Nossa. quiserem rever, vocês vão poder rever quantas vezes quiserem lá no grupo do. Como é que tá? Grupo Revit Map, eu acho. Não, mas se perguntarem, vocês vão ver no link. Quem tá no grupo tem o link do canal lá na descrição aí, tá? E se por acaso alguém quer entrar no grupo lá de Revit Map, é só entrar em contato que a gente manda o link para adicionar aí. Então, muito obrigado pela participação de todos. Eu gostei bastante das perguntas, das participações. Ficou bem legal, né? Sempre é legal quando a gente faz uma live aí, a galera pergunta, porque sempre esclarece pequenas dúvidas e a ideia aqui é que fique um material bem bom para que as pessoas possam usar e consultar no futuro. Beleza? Se precisar de alguma coisa também dessas que nós estamos no Excel aí, é só dar Legal, um toque que a valeu. gente Eu que ajuda. agradeço, então. Ah, Thales, então, tu tem meu contato no Whats? Deixa eu pôr aqui o meu celular. Tá aí? E aí você entra em contato comigo no Whats, que aí eu te mando o link para você entrar no grupo. Então, pessoal, uma boa noite. Muito obrigado aí. Até uma próxima vez aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado aí, obrigado, Fábio. Porra, muito bom.